com a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, no capítulo 12, versos de 1 a 17. Isso mesmo, Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 17. Apenas um capítulo inteiro nós vamos refletir nesta manhã, certo? Tranquilos? Mas eu vou ler com vocês o verso 1 e 2 e também o verso 16 e 17. Todos a uma só voz. Se você não tem uma Bíblia, se aproxime de quem tem. Se você tem a Bíblia no celular, pode abri-la aí no seu celular também. Só vou pedir um favor para você. Deixe o seu celular no silencioso ou no modo avião, porque Deus vai falar com você hoje através da palavra, não através do celular, tá bom? Combinado o jogo? Vamos ler juntos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos para o verso 16 e 17? Todos. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O meu desejo é que Deus fale ao seu coração nesta manhã de uma maneira muito especial. Nós sabemos que às vezes Deus fala conosco através das circunstâncias da vida, não é? Um acidente, às vezes uma enfermidade, uma doença, até uma literatura que nós recebemos. Mas Deus vai falar com você através da Bíblia nesta manhã. Eu creio que Ele tem uma mensagem para você. Pode se assentar. Olhe para Jesus e não perca a bênção. Aí você já pode dizer para a pessoa que está do seu lado. E diga isso. Olhe para Jesus e não perca a bênção. O que você vê ou sente quando você é convidado para olhar para Jesus? Os cânticos, os hinos que nós entoamos nesta manhã, fala justamente sobre isso. Olhar para Jesus. Sabe, o autor sagrado de Hebreus, no capítulo 1, no verso 3 deste livro, ele diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E o apóstolo Paulo também diz em Colossenses, se você quiser pode ir abrindo a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No verso 16 ele completa dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele. Amém? O evangelista João, nos primeiros versículos do seu evangelho, ele começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Interessante que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 24, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, expressou o desejo do seu coração. Jesus disse que Ele gostaria que um dia eles estivessem com Ele para que pudessem ver a sua glória, a glória que Ele teve junto com o Pai antes que o mundo existisse. A glória do Senhor Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, é rico, é poderoso. Ele é o Criador de todo o universo, de toda a infinitude. Deus
criou todas as coisas pelo poder do seu Filho Jesus Cristo e o fez de forma impactante e maravilhosa. Até mesmo a pré-existência da matéria já existia nele. Ora, quando nós nos deparamos com a ciência diz, principalmente os que seguem a teoria da evolução, que no princípio era o nada. E esse nada era um átomo, uma pequena partícula que explodiu, correu o Big Bang e deu origem a tudo. Vamos chamar esse nada, ou essa pequena partícula, esse átomo que deu origem de tudo, de Deus? Porque a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o Criador do universo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele fez tudo do nada, exatamente do nada. E a Bíblia nos fala que, sendo rico, sendo adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins e por toda a criatura vivente que o adorava, o reverenciava, o Senhor Jesus Cristo, sendo o Criador do universo, de tudo que existe, da infinitude de todas as coisas, ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, por amor de mim, por amor de você. Ele se tornou homem, como nos diz a palavra de Deus, o Deus homem. É interessante que nós vemos a vida de Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor do universo, ele se tornou, assumiu a forma humana, se tornou servo, nasceu de uma mulher rica ou de uma mulher pobre? De uma mulher pobre, num lugar pobre, uma estrebaria, colocado num berço pobre, foi criado por um carpinteiro pobre, viveu uma vida simples e humilde. Quando ele precisava atravessar o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, ele o fazia através de um barco emprestado. Não tinha barco. Ele só tinha uma peça de roupa, uma túnica. Ele era ajudado, auxiliado pelas mulheres fiéis que o acompanhavam durante o seu ministério. É interessante que, certa vez, um homem disse que queria segui-lo. Está em Lucas 9, versos 58, e Jesus respondeu prontamente àquele homem. Jesus Cristo viu a intenção daquele coração e ele disse assim: as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que mais? Certa feita, quando Jesus entrou na cidade e cobraram-lhe impostos, ele disse para Pedro: Pedro, vai pescar, pesca um peixe, e abra a boca do peixe, tira uma moeda e paga o imposto para mim e para você. Jesus Cristo era pobre. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Vocês se lembram quando a Bíblia nos fala que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele o fez montado em um jumentinho, e a multidão o aclamava, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O jumentinho no qual ele entrou em Jerusalém também era emprestado. Na última noite com os seus discípulos, quando ele instituiu a ceia, chamada Ceia do Senhor, por todos nós, ele o fez no cenáculo, um lugar também emprestado. Quando Jesus foi sepultado, o colocaram num túmulo emprestado por José de Arimateia. Jesus morreu na cruz, não morreu? Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era sua. Era minha. Aquela era a nossa cruz. E Jesus morreu naquela cruz por amor de nós. E a Bíblia nos recomenda: olhando para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. O que você vê
ou sente quando é desafiado, convidado pela palavra de Deus a olhar para Jesus? Quais são os sentimentos que invadem o seu coração? Qual é a visão que você tem do Senhor Jesus Cristo? Como eu gostaria que o Senhor, o Espírito Santo, abrisse realmente os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento, para que você pudesse perceber, compreender a grandeza do amor de Jesus, da sua graça e da sua misericórdia. Eu acredito que com essa visão de Deus, a sua vida mudará e você passará a viver uma vida diferente. Portanto, o convite da palavra de Deus para nós aqui é: olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja os que venceram. Acompanhe comigo aqui o verso 1, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tão grande nuvem de testemunhas se refere aos heróis da fé mencionados no capítulo 11 de Hebreus. Nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas pessoas que viveram pela fé nos apresentam um dos grandes desafios para a nossa vida hoje. Nós estamos cercados por essa grande nuvem de testemunhas, pessoas que deram a vida por amor a Jesus, que não tiveram o conhecimento que nós temos hoje e nem presenciaram o cumprimento das promessas da palavra de Deus como nós temos hoje. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E eles não tiveram o conhecimento e o cumprimento das promessas que nós temos, mas mesmo assim eles se mantiveram firmes na fé em Jesus Cristo. Você está firme na fé em Jesus? Seja forte. Olhe para Jesus e veja os que venceram. Às vezes nós ficamos olhando para os derrotados, para os fracassados. E quando nós olhamos para aqueles que fracassaram, nós ficamos desanimados. A palavra de Deus diz: olhe para Jesus e olhe para os que venceram. Porque o Senhor quer que você tenha vitória na sua vida, deixando todo o embaraço. Há um provérbio chinês que diz que a vida do homem tem mais de 1000 nós. Fico imaginando isso. Há muitas pessoas que estão realmente no emaranhado de nós, não é mesmo? Pessoas que estão tão cheias de problemas, mas precisam então deixar o embaraço, deixar o pecado. Pessoas que hoje estão vivendo de fracasso em fracasso, você sabe por quê? Porque estão vivendo na prática do pecado. A nossa vida não é fácil, é fácil? Não é. Nós temos lutas e lutar cansa, não cansa? Mas vou dizer uma coisa para você. Sabe o que é que causa cansaço e fracasso na vida? O pecado. O pecado cansa. Olhar para Jesus, lutar por Jesus e viver para Jesus não cansa. Mas viver em pecado cansa. Por isso que a palavra de Deus diz para você: deixa todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos assedia, deixa todo e qualquer pecado. Ele prossegue dizendo no verso 1, olhe para Jesus e remova os embaraços. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos dois sentimentos. Primeiro, o peso e a condenação do pecado se torna uma realidade em nossas vidas. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós podemos contemplar a sua santidade. E olhamos para a nossa vida e vemos a nossa pecaminosidade, a grandeza do Senhor e a nossa pequenez espiritual. E isso gera em nós um peso no coração e um sentimento de culpa. A semelhança de Isaías, no capítulo 6, no verso 5, quando ele viu a Deus no templo, ele disse: ai de mim que sou pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor.
Esse é o primeiro sentimento. E o segundo sentimento aqui é o do preço que Jesus pagou para nós sermos perdoados e purificados de todo o pecado. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53, verso 4 a 6. O profeta Isaías, falando sobre o sacrifício de Jesus, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o sentimento de perdão e de purificação dos pecados. Olhe para Jesus e corra para frente, prossiga. Quem é que gosta de correr? Bom, não é? Mas se você correr olhando para trás, olhando para os lados, você não alcança a meta proposta, não é verdade? Quem aqui teve dificuldade para aprender a andar de bicicleta? Pode levantar a sua mão assim. Este é um que vos fala. Você sabe, e tem gente que não aprendeu até hoje, né? Porque você sabe que para andar de bicicleta, você não pode olhar para o chão, você tem que olhar para frente e pedalar. Aí você mantém o equilíbrio. Você anda e anda maravilhosamente bem, incrível isso, e anda equilibrado sobre duas rodas. Então a palavra de Deus está nos dizendo aqui, ó, olhe para Jesus e corra para frente, prossiga. Não olhe para trás, disse o poeta, porque alguma coisa pode estar alcançando você. Não olhe para trás, olhe para frente. Então Deus tem um trajeto a ser percorrido por todos nós, mas, meus irmãos, cada um de nós tem o seu próprio caminho. Diz a palavra de Deus, a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira proposta para você. É a sua carreira, é a minha carreira. Compreende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? E nós precisamos, então, correr essa carreira com os olhos fitos na nossa meta. Deus tem um alvo para nós. E para isso nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versos 13 e 14, ele diz assim, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço, eu esqueço o que passou, e eu olho para frente, para o alvo. Olhe para Jesus, continue correndo. Olhe para Jesus e suporte a cruz que me deu para eu levar, a cruz que Jesus deu para você. Não é fardo, fardos nós temos, não temos? Nós temos lutas todos os dias, nós temos problemas, mas temos uma cruz que deve ser suportada. A Bíblia diz que ele suportou a cruz. Então o segredo da vitória é manter os olhos fixos na cruz de Cristo, caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus e não desanime. Ele diz no verso 3, aqui também no verso 12, olha o que diz o verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considere o que Jesus Cristo suportou. Jesus suportou as contradições dos pecadores. Ele está dizendo aqui, ó, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não se desfaleça. Não se permita ficar fraco. Quando o pai percebe que o filho está pálido, anêmico, o que é que o pai faz? O que é que os pais fazem? Vamos levar ao médico. Vamos dar um fortificante para essa criatura, não é? Porque precisa de fortalecimento. Eu acredito que alguns aqui no passado já tomaram alguns fortificantes poderosos, não tomaram? Biotônico, quem é a turma daqui do Biotônico Fontoura? Misericórdia! Emulsão Scott,
Sulfato ferroso. Jesus, anemia. E olha, não se permita ficar fraco, fortaleça. Mas não é o físico, fortalecer o espírito. Olha o que ele diz no verso 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu vou dizer para você, o desânimo não é normal na vida de um cristão. As pessoas que estão sem Cristo, que estão vivendo sem esperança, elas podem ficar desanimadas, porque elas não têm nenhuma perspectiva de futuro, mas você tem, não tem? Você tem a segurança que Cristo dá. Por isso a Bíblia nos encoraja constantemente a sermos animados. Quando Josué estava lá com um problema de falta de coragem, você abre a sua Bíblia em Josué capítulo 1, verso 6 e verso 7, o Senhor o encoraja dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Se esforce. Há coisas que Deus faz na sua vida, mas há outras coisas que você precisa fazer. E você precisa se empenhar, ser aguerrido. Na hora de você estudar, você vai estudar, não é? E na hora de fazer a prova, você vai fazer a prova e vai ter a vitória, mas você vai gastar tempo estudando. Na hora de lutar, lutar. Na hora de pensar, pensar. Às vezes temos que parar e pensar em muita coisa, não é? Mas na hora de agir, tomar a decisão e agir. Como é que diz lá na MBU, pastor? Para cima, MBU, não é isso? É para cima, é para frente. Não se acovardando, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de moderação e amor. Esse é o espírito que Ele nos deu. Então seja forte, não se desanime. Eu olho na Bíblia e vejo que Deus não gosta de pessoas desanimadas. Eu pergunto para você, você gosta de ficar lá de pessoas desanimadas? Eu não, às vezes eu vejo alguém desanimado do meu lado e falo: e aí, tudo bem? Tranquilo? Levanta, vamos lá. Porque uma pessoa desanimada contamina o resto, não é? Nós ficamos também, de repente, você está desanimado. É como alguém que está perto de você e de repente está com algum problema, alguma crise emocional e começa a chorar. E você, de repente, você começa a chorar também, não sabe nem por que está chorando. O desânimo é assim, contamina, influencia as pessoas. Então, meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz que o alvo divino é nós sermos animados, porque nós somos participantes da santidade de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha o verso 10. Para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E agora aqui a partir do verso 12, o autor volta a apontar as decisões que nós precisamos tomar a fim de desfrutarmos uma vida abençoada e vitoriosa. A primeira coisa, ele diz: levantai as vossas mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, trôpegos. E você sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Deus começa a trabalhar em nós. Deus começa a curar o nosso homem interior. Deus começa a agir na nossa vida. O que a palavra de Deus está dizendo aqui: levante as mãos cansadas, o seu joelho está trôpego, não se entregue ao desânimo, lute. A nossa vida é cheia de obstáculos, dificuldades tremendas, mas nós não podemos nos desfalecer. Nós precisamos prevalecer na presença de Deus. Então a sua parte é, mesmo quando você se sentir fraco, você pode dizer: eu estou fraco, mas eu vou tirar força dessa fraqueza. O exemplo dos heróis da fé.
Aqui no verso 34 do capítulo 11, a Bíblia diz que eles tiraram força da fraqueza. Como deve ser isso, não é? Tirar força da fraqueza. Eu estou fraco. Alguém aqui já teve uma noite mal dormida, não pegou no sono a noite inteira, e quando isso acontece, como é que você se sente no dia seguinte? O que eu quero é deitar, dormir, recuperar as minhas forças, mas eu não posso me dar ao luxo de ficar dormindo. Eu vou me levantar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que ninguém mais pode fazer. Não é isso que você faz? Eu estou fraco, estou cansado, mas eu vou continuar. E Deus fortalece os fracos, meus irmãos. Deus abençoa. Mas olhe para Jesus e lute. Ele diz no verso 4, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Não resististes até o sangue. Ele está dizendo, dê o sangue. Dê o melhor de você. Então Deus prometeu muitas bênçãos para o seu povo, e nós temos promessas maravilhosas de Deus na nossa vida que estão prestes a se cumprir, mas nós temos que fazer a nossa parte, não temos? A parte de Deus e a parte do homem. Deus não prometeu ao povo de Israel a terra da promessa, a terra santa, mas o que eles tiveram que fazer para tomar posse da terra santa? Lutar. Lutar contra inimigos ferrenhos. Alguns se acovardaram, mas outros estiveram dispostos e lutaram, e aqueles que não lutaram não entraram na terra da promessa, não receberam a bênção. Mas os que lutaram contra os inimigos receberam. Então é assim na nossa vida. Nós lutamos sempre, mas é Deus quem nos dá a vitória. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 57, repita comigo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lutamos, mas quem dá a vitória é Deus. É por isso que nós dependemos de Deus em tudo. Olhe para Jesus e perceba que você é tratado como filho, como filha. Aqui nos versos 5 a 11, a Bíblia nos diz que Deus corrige, Deus disciplina aquele a quem Ele tem por filho, por filha. E esse corrigir não é castigar, é fazer uma correção, é disciplinar. Então você é diferente. Você não é bastardo. Você é filho, é filha. Mas eu não entendo porque essas coisas estão acontecendo na minha vida, são tantas dificuldades, e às vezes você percebe que as coisas estão erradas à sua volta, e eu digo para você, às vezes você percebe nitidamente que você está certo, mas as pessoas à sua volta estão erradas. Já chegou a essa conclusão alguma vez? Mas Senhor, eu sei que eu estou certo, mas as coisas não estão acontecendo. Pode ser que Deus esteja permitindo alguma enfermidade, alguma doença, algum problema na sua vida, para que você possa consertar algo que está errado na sua vida e que você não percebeu. É Deus agindo, é Deus trabalhando. É Deus fazendo as coisas mudarem na sua vida. E isso Ele faz porque Ele ama você. É a correção de Deus. Aqui no verso 13 ele diz assim, olhe para Jesus e faça caminhos direitos para os seus pés. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarados. Mais uma vez aqui a promessa de Deus, de sarar, de curar. Então a nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, é um constante abrir de caminhos, não é? Abrir de veredas, e nem sempre as nossas veredas são certas. As veredas tortuosas nos tornam pessoas mancas, pessoas sem direção. Até o esforço que nós fazemos muitas vezes para teimar nesses caminhos tortos, nessas veredas tortuosas,
são incompreensíveis aos olhos de Deus. Como que tem gente teimosa, sabe que se seguir por aquele caminho vai dar com os burros na água, a coisa não vai dar certo, mas insiste em teimar, e quando nós teimamos em um caminho que nós sabemos que é errado, nós ficamos extenuados, cansados. Estou estressado. É mesmo, cidadão? Por que será, não é? Nós ficamos estressados, ficamos nervosos, irritados, porque insistimos no caminho errado. A ordem do Senhor aqui é fazer veredas direitas para os vossos pés. Está no caminho errado? Entre no caminho certo. Faça a coisa certa. Se você está prestes a cair, há pessoas que sentem, eu estou prestes a cair, prestes a se desviar, a se desfalecer, né? Se a sua alma está enferma, Deus vai curar você, mas é preciso você corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. É preciso você entrar no caminho certo. É preciso até mesmo confessar alguma coisa diante de Deus. E às vezes é necessário confessar um pecado ou outro, alguma ofensa para alguém, para algumas pessoas. Tiago diz no capítulo 5, no verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sareis. Eu gosto muito do final desse versículo bíblico, diz assim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então é preciso confessar. Você já notou que as orações que às vezes acontecem até num ambiente de culto, geralmente são orações de adoração, de exaltação a Deus, de agradecimento. Mas você já ouviu alguém se levantar em um culto e orar dizendo, Senhor, oração do publicano, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, eu falei mal da vida alheia, eu cobicei a mulher do próximo, eu menti, eu fiz coisas que te desagradam. Você já ouviu alguém falando isso num culto? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Porque se você confessa, você tem a sua vida restaurada, você vai orar e as coisas vão acontecer. Você crê? Eu creio. Funciona, meus irmãos. É isso que Deus quer de mim, Deus quer de você. Então, olhe para Jesus e busque a santificação. O verso 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a busca pela santificação é necessária, é fundamental para que tenhamos uma visão correta de Deus. E a Bíblia diz, Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 16, ele diz, sede santos porque eu sou santo, Deus é santo. Vida de santidade, vida pura aos olhos de Deus. Verso 14 e 15, olhe para Jesus e evite a raiz de amargura, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. A raiz de amargura obstrui a fé, corrói a alma da pessoa e contamina os outros. Uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada, uma pessoa cheia de ressentimentos, não vive feliz. Às vezes você se depara com certas pessoas e você está bem, não está? Mas a pessoa à sua volta não está bem e você nem sabe o que está acontecendo com aquela vida, mas ela está sempre cabisbaixa, está entristecida, parece que está embrutecida. Provavelmente essa pessoa está com uma amargura no coração, uma mágoa, algum ressentimento. O que fizeram para mim? O que foi que alguém fez para você? Não permita uma raiz de amargura no seu coração brotando, porque isso faz mal para a sua alma, faz mal para a sua vida.
contamina as outras pessoas à sua volta. Você já percebeu que uma pessoa amargurada vai deixando as outras pessoas à sua volta também amarguradas? Não permita essa raiz de amargura. A amargura e o ressentimento corroem o caráter, prejudicam a mente e adoecem a alma. A mente fica perturbada. E a sua mente é diferente, não é? A sua mente é a mente de quem? A mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, essa mente tem que funcionar. Faça a mente de Cristo funcionar. Eu vou pensar como Jesus pensava. E eu quero dizer para você que uma pessoa com mágoa no coração, amargurada, às vezes até deseja o mal para os outros e o outro está vivendo a vida dele tranquilo, não sabe nem do que está acontecendo, mas a pessoa está ali sofrendo com aquela amargura. Você quer viver assim? Isso impede a bênção de Deus na sua vida. Ah, eu quero a bênção de Deus. Mas se você guardar a amargura no seu coração, você não vai ser abençoado. Quer um exemplo disso? Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26, quando Jesus exortou os seus discípulos e exorta também a nós, dizendo, e você gosta de orar? Quem é que gosta de orar? Ora muito? Fala com Deus? Olha o que ele diz aqui. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, leia comigo agora, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoe. Quem tem a paz de Cristo, busca a paz com todas as pessoas. E eu tenho para mim que é uma pessoa feliz. Há pessoas que, cá entre nós, causam em nós uma certa inveja santa, se é que existe inveja santa. Que pessoa feliz. Está sempre contente, alegre, sorridente. Você gosta de estar ao lado daquela pessoa porque é uma pessoa feliz. O que a palavra de Deus diz Jesus diz em Mateus 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus vive em paz e busca paz com todas as pessoas. E, consequentemente, é uma pessoa feliz. Então, a paz é importante, mas após a paz vem a santificação. O que é a santificação? É um processo de separação das coisas desta vida para Deus. Eu vou buscar ao Senhor cada vez mais. Então, nosso alvo, meus amados irmãos, deve ser ter uma visão de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua alma é iluminada pela presença de Deus e mais a sua vida é transformada pelo poder da palavra de Deus. Ele transforma, né? Então, olha só, Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, verso 18, ele diz assim, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus transforma, Deus age na nossa vida. Olhe para Jesus e não perca a bênção. Vamos dizer juntos? Olhe para Jesus e não perca a bênção, porque tem muita gente perdendo a bênção de Deus. Está perdendo o bonde. A bênção está passando e não está aproveitando a bênção. E ele orienta no verso 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Certamente que todos aqui gostariam de receber uma bênção especial de Deus, não gostariam? Qual é a bênção que você quer receber de Deus? Ele está falando aqui sobre
Esaú que perdeu a bênção da primogenitura. Sabe o que é a bênção da primogenitura? O filho mais velho tinha o direito de receber a herança em dobro. Era isso. E ele vendeu a sua bênção, não valorizou a bênção e a trocou por um prato de lentilhas. Aqui o autor de Hebreus está fazendo referência a Gênesis capítulo 25, a Gênesis capítulo 27, quando ele trocou a bênção da primogenitura com Jacó. E depois, quando ele foi buscar a bênção e reconheceu o seu valor, era tarde demais. A bênção tinha sido transferida para Jacó. Perdeu a bênção, trocou a bênção por um par de lentilhas. Será que você não está trocando a bênção de Deus também pelas lentilhas desta vida? Ou melhor, pelas lentilhas do mundo, pelas lentilhas do diabo? Há pessoas que estão perdendo a bênção de Deus. Eu tenho para mim que Deus tem muita bênção reservada para nós. A Bíblia nos fala de bênçãos espirituais. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas eu vejo assim como um reservatório, uma caixa d'água de bênçãos. E qual é a condição para receber a bênção de Deus? Obediência. Repita comigo. Obediência. Se você for obediente, Deus vai abençoar você. É impossível não dar certo. Os pratos de lentilhas desta vida não podem substituir a bênção de Deus. A bênção maior que uma pessoa pode ter é a bênção de estar na presença de Deus, em comunhão com Ele todos os dias da sua existência. Que bênção, não é? Finalmente, olhe para Jesus e seja salvo, se é que você ainda não tem a segurança de vida eterna. Olhe para Jesus, mas olhe de maneira diferente, como as pessoas olham. Olhem para Jesus não como um crucificado, mas como ressurreto, vivo e glorificado. É preciso olhar para Jesus e crer nele. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se faz confissão para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas é preciso crer no Senhor Jesus Cristo. E se alguém entrou aqui nesta manhã sem ter certeza da vida eterna e gostaria de ter segurança de salvação eterna, certeza de que os seus pecados estão perdoados, gostaria de ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa se refugiar em Deus. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Só para ilustrar isso que eu estou dizendo para você, eu li uma história impressionante. A história de um beduíno. O beduíno estava na sua tenda e, de repente, ele viu a sua tenda invadida por um homem que estava ofegante, pálido, que lhe pediu ajuda, dizendo, olha, estão querendo me matar. E ele entrou na tenda daquele homem, e o homem olhou para ele, teve misericórdia e falou, não, fique na minha tenda, aqui você está protegido, porque há uma lei entre o povo beduíno, que se alguém entrar na tenda de um beduíno e pedir proteção, e ele concordar, essa pessoa estará segura. Não levou muito tempo e chegou uma turba de homens armados, pedindo para que ele entregasse aquele homem, porque eles queriam matá-lo. Ele disse, não, eu não vou entregá-lo, porque ele entrou na minha tenda pedindo proteção, ajuda, ele confiou que eu usaria de misericórdia. E a nossa lei diz que eu tenho o direito de protegê-lo e vocês não podem matá-lo se eu não permitir. E eles insistiram dizendo, ele é um assassino cruel, entregue ele. E ele disse, não importa quem ele tenha sido, está sob minha proteção. E aqueles homens indignados disseram, mas você não sabe, ele matou alguém muito importante. Ele matou o seu filho, acabou de matar o seu filho. E aquele beduíno, depois de alguns momentos de silêncio, disse, não importa. Ele entrou na minha tenda e pediu por proteção, por misericórdia. E eu dei a minha palavra. Daqui para frente,
ele será criado como meu próprio filho. Ele se tornará herdeiro. Vou cuidar dele. Deixa-me dizer uma coisa para você. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por você. Jesus Cristo morreu no seu lugar. E quando você busca a proteção em Deus, o refúgio em Deus, Deus diz, eu dei a minha palavra. Daqui para frente você se tornará participante da herança de Cristo e é adotado na família de Deus e será participante das bênçãos de Deus. Mas é preciso crer na misericórdia de Deus. É preciso confiar nele. Não quero me delongar, acho que eu estou ficando velho, pastor velho começa a falar muito, né? Mas muitas coisas têm acontecido ultimamente, não é? Coisas que nos surpreendem, coisas que causam um certo impacto no nosso coração, que nos entristecem, que nos alegram também. E no que diz respeito a esta igreja, a visão que Deus está me dando é que nós vivemos um novo tempo na vida da Igreja Batista do Brooklyn, na vida desta igreja. Tenho para mim que Deus está formando uma geração de filhos especiais aqui. É a minha visão. E as condições para que você também se torne um filho, uma filha especial de Deus, estão aqui, ó, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por isso é que você precisa estudá-la, comê-la, alimentar a sua alma dela. Sabe para quê? Para você deixar de culpar os outros pelos seus próprios pecados. Para que a sua alma enferma seja curada. E ao ler a palavra e obedecê-la, sabe o que vai acontecer? Você vai entender que às vezes o caminho que você toma na sua vida não é o caminho de Deus. E você vai fazer veredas certas para os seus pés. Seus olhos vão olhar direito e você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai levantar a sua cabeça e firmar os seus olhos em Cristo. E as suas mãos cansadas, elas serão levantadas. E os seus olhos, os seus joelhos desconjuntados, trôpegos, ficarão firmes. E você vai ficar forte e firme na presença de Deus. Quer fazer parte dessa família de Deus? Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Eu gostaria de orar com vocês. Pode se colocar em pé.